Oi. Eu não vi que você estava aqui. O que é estranho, considerando que a gente está na mesma faixa de pedestres e que eu estava praticamente olhando diretamente pra você. Mas enfim, você quer saber sobre o que são as backrooms? Eu sei que você quer, afinal você entrou nesse vídeo. O que foi? Você tá com medo de um completo estranho falando de forma ameaçadora no meio de uma rua à noite? Não precisa se preocupar. Bem, vamos lá. Pra começar, eu quero começar, pelo começo. E eu falei nunca começar e começo você faz. Google começou com uma simples postagem anônima na internet. Pelo menos acho que foi anônima. Dessa imagem aí. Falando sobre as backrooms. Ou salas traseiras. Ou os bastidores. Resumidamente, nessa postagem falava que esse era um espaço infinito em que você não morria de fome, sede ou causas naturais e apenas ficava andando para sempre ali, com luzes fluorescentes amarelas que deixariam qualquer um maluco com esse zumbigo irritante, além de um carpete mofado e com um líquido estranho. E lá dizia que a forma de entrar nas backrooms era resumidamente fazendo um no creep. E agora você deve estar se perguntando, o que raios é um no creep? Bom, lá falava que se você estudasse, você poderia jogar um no creep e cair lá. No creep é um glitch em jogos em que você atravessa uma matéria sólida, como paredes, itens, pessoas, NPCs, chão. E você acaba atravessando uma matéria sólida, e isso é um no creep. E se você fizesse isso nas front rooms, que é onde a gente vive agora, você cairia nas backrooms. E hoje em dia não, mas começaram a aparecer outras coisas. Resumidamente, outras pessoas começaram a criar levels, níveis, outros lugares com espaços iluminados, que eu vou me aprofundar mais pra frente no vídeo. E, bom, como uma boa história comunitária, isso teve algumas leves mudanças até mesmo no primeiro nível, o lobby. Já que agora você deve estar se perguntando, mas o que é uma história comunitária? Então agora eu vou te explicar. História comunitária é uma história feita não por uma, mas um grupo de pessoas que gostam da mesma coisa. Então, nas backrooms, todo mundo pode criar o seu nível, portanto que seja aprovado pelo Wikigot, Wikifangle, enfim. Depende de onde você vê as backrooms. Eu particularmente gosto mais do Wikigot, mas enfim, é opinião, Mas enfim, voltando ao assunto, isso é uma história comunitária. E hoje em dia o level 0, ele é, ele é muito grande, mas é melhor 3 vezes maior que a Terra do que infinito. E hoje em dia dá sim pra morrer de fome, sede e causas naturais, mas enfim, continua aqueles zumbigos e aquelas luzes fluorescentes amarelas, além do carpete mofado e com um líquido estranho. E bom, resumidamente, esses são as backrooms. Mas vamos dar uma aprofundada, não? Pois é, aqui sou eu da produção e eu queria falar rapidinho que eu esqueci de avisar uma coisa. Existem atualmente 3 tipos de backroom. A backroom do Wikigot, que é a minha favorita, particularmente a do Wikifangle, que também é muito boa, contém níveis bem famosos, e a do Kane Pixels. Todas elas têm diferenças entre histórias, como por exemplo a Guerra de Vertiga, ou então também o próprio Level Fan, apenas um exemplo, o ponto de exclamação, ou o nível 299, eu também o nível 299, sei lá, um número grande. E então, resumidamente, as backrooms do Kane Pixels têm entidades no nível 0, e ela é dividida meio que em biomas tipo Minecraft. Obrigado Vico Kakashi por essa observação, porque isso realmente me ajudou muito a poder explicar nesse vídeo. E eu também queria avisar que esse vídeo foi muito inspirado no conceito do canal Gumistic, que é um canal inteiramente de backrooms, sobre o Wikigot, no caso, mas também tem vídeo sobre o Wikifangle. E eu também queria avisar que essas são as diferenças entre as backrooms, já que o Kine Pixels é mais pé no chão e não é entre levels. E, bom, resumidamente é isso. E outra coisa que eu coloquei como o que lobby como nível 1, mas na verdade nível 0. E então opa, isso é, traga com as backrooms. Você vai também. Ave Maria, que absurdo. Parece que a gente levou banga backrooms só por conta de pegar aquele papagaio que fala. Se eu conseguisse aquele papagaio que fala, eu ia ficar rico.
coisa. Mas, enfim. Agora eu queria falar um pouco sobre o que realmente são as backrooms. Pelo menos na minha opinião. Você já estava andando na rua e sentiu uma sensação estranha? Às vezes um lugar que você nunca passou antes, mas você sente como se você já tivesse passado ali. Uma sensação estranha, um lugar vazio, só você. Mas você sente que já esteve lá. É a primeira vez que você está lá. E isso acontece bem mais do que você imagina. Você sente agonia vendo essa foto? Essa aqui, ou essa aqui, ou então a que mais me pegou, essa aqui. Todas elas têm uma coisa em comum. Na verdade, bastante coisa em comum. Elas são espaços lineares. E bom, particularmente as duas que mais me pegaram foram as últimas duas. Você provavelmente deve ter olhado pra essa e pensado numa rua que você já passou, brincando, indo pra escola. E essa aqui você provavelmente lembrou da casa da sua avó, casa da sua bisa, alguma coisa assim. E isso são espaços lineares. Você nunca esteve lá, mas parece que fez parte da sua infância, parece que você já viveu aquilo. É uma sensação muito estranha misturada com nostalgia, que eu não sei explicar muito bem. Mas as backrooms existem na vida real. E eu não tô falando de níveis infinitos, ou então dessa imagem, até porque anos depois foi descoberto que ela era só um escritório vazio e que virou uma pista de mini kart, de carrinhos de corrida, melhor dizendo, lá nos Estados Unidos. Algo simples, mas que vazio causa essa sensação. Espaços liminares, as backrooms, não são sobre monstros que te perseguem gritando. São sobre o vazio, a solidão. Tipo quando você pede pra ir no banheiro e na hora que você sai no corredor, ele fica vazio, silencioso. Só que você, o sol entrando no finalzinho da tarde, e aquele corredor que era pra cá cheio de gente agora tá vazio. Ou outro exemplo, você saindo do cinema à noite. Depois da última sessão, o shopping está vazio. Não tem ninguém lá além de você. Ele fica silencioso. Um lugar tão grande, mas que ele é vazio. Porque a qualquer momento tem gente passando por lá. Ele não precisa ter coisas. E é uma coisa tão estranha que sequer parece que foi feita pelo ser humano. Mas que quando você tá vazio, você repara. Você se sente alerta por conta de instintos primitivos. Nem parece que aquilo foi feito pelo ser humano. Um lugar tão grande, mas tão vazio, que uma vez esteve cheio de gente e conversas, mas que agora está vazio. Sequer tem um som ali. E bom, essa sensação pode vir por vários e vários exemplos, mas é isso que mais me deixa preso, pensando que mais me... Mas é isso que eu mais acho legal em Backrooms. Eu particularmente não gosto muito desse negócio de entidades e outros levels. Eu acho muito legal o conceito de o vazio. Você abre uma porta e de repente se vê só num lugar tão grande, cheio. Você agora tá sozinho. Só você ali. E essas sim são as backrooms da vida real.